No episódio desta semana, a SpaceX revela uma nova direção para o futuro. A rede robotáxi da Tesla será ativada em Nevada. O Tesla Semi prepara o terreno na Alemanha e o novo Roadster tem data provisória de lançamento. A SpaceX acaba de publicar a visão mais detalhada do futuro que já colocou no papel. E isso não é o que a maioria das pessoas esperava ler. A ocasião foi o roadshow da empresa, que é a proposta formal que uma companhia faz aos grandes investidores antes de se listar na bolsa de valores pela primeira vez. A maioria dos roadshows são eventos focados apenas no crescimento da receita, margens de lucro e desempenho financeiro futuro. O roadshow da SpaceX é completamente diferente. Ela dedicou parte do seu tempo discutindo bases lunares, mineração de asteroides, satélites de inteligência artificial em órbita, manufatura no espaço e, eventualmente, a construção de indústrias inteiras em Marte. Isso imediatamente mostra que este não é um lançamento típico na bolsa de valores. Em uma apresentação em vídeo, Brett Johnson, diretor financeiro da SpaceX, que ocupa o cargo há 15 anos, guiou os investidores pela história da empresa, seus negócios atuais e o que ele acredita que podem se tornar algumas das maiores oportunidades nas próximas décadas. O mais impressionante foi a escala gigantesca do futuro imaginado pela SpaceX. De acordo com o diretor financeiro, a SpaceX já atua em 3 grandes áreas: espaço, conectividade e inteligência artificial. Juntas, a empresa estima que esses mercados representam quase 6 trilhões de dólares em oportunidades atualmente. Mas o Roadshow argumentou que a inteligência artificial expande dramaticamente esse potencial, elevando o mercado total endereçável para cerca de 28,5 trilhões de dólares. E então a apresentação foi ainda mais longe, quase para o reino da ficção científica. A SpaceX mencionou o transporte ponto a ponto na Terra usando a Starship, manufatura em órbita, manufatura e transporte lunar, mineração de asteroides, transporte de passageiros e cargas para Marte. E mais adiante, produção de energia no próprio planeta vermelho. A empresa também dedicou uma sessão de sua apresentação à economia lunar. O roteiro começa com o retorno dos humanos à Lua, por meio do programa Artemis da NASA. A partir daí, a SpaceX imagina estabelecer uma presença lunar sustentável, construir uma base permanente e, eventualmente, criar fábricas lunares capazes de fabricar satélites de computação de IA. Esses satélites seriam lançados diretamente em órbita usando um lançador de massa, que é basicamente uma enorme catapulta eletromagnética construída na superfície lunar. O objetivo é ampliar a capacidade de computação para escalas de terawatts. À primeira vista, algumas dessas ideias parecem quase inacreditáveis, mas o argumento central da apresentação é que a SpaceX já seguiu exatamente esse mesmo roteiro antes. Para entender esse ponto, você precisa começar do início. Quando Elon Musk fundou a SpaceX em 2002, os foguetes eram descartáveis. Cada lançamento exigia a construção de um veículo totalmente novo, enviá-lo ao espaço uma vez e depois vê-lo cair no oceano. Isso tornava alcançar a órbita muito caro e inacessível para a maior parte do mundo. A SpaceX resolveu isso ao longo dos anos com a reutilização. O Falcon 9 se tornou o primeiro foguete de classe orbital a pousar rotineiramente seu propulsor e voar novamente, reduzindo drasticamente o custo de alcançar o espaço. A SpaceX agora é responsável por mais de 80% de toda a massa entregue em órbita globalmente desde 2023. Mas essa vantagem nos lançamentos não era apenas um negócio em si, ela foi a base para o próximo passo. Ao alcançar a órbita de forma barata e confiável, é possível construir sua própria rede global de comunicações no espaço. Foi exatamente isso que a Starlink se tornou. Hoje, a Starlink consiste em mais de 9.600 satélites e atende aproximadamente 10,3 milhões de assinantes em 164 países. O segmento de conectividade gerou mais de 11 bilhões de dólares em receita somente em 2025, e a base de assinantes da Starlink praticamente dobrou de um ano para o outro. Após criar a maior constelação de satélites do mundo, a SpaceX agora acredita poder enfrentar outro desafio de infraestrutura: a inteligência artificial. Para entender o motivo, é essencial saber o que é capacidade computacional, ou seja, o poder de processamento para treinar e executar sistemas de inteligência artificial. Modelos mais poderosos exigem mais capacidade de computação. Pense nisso como combustível para a inteligência artificial e, neste momento, a demanda está crescendo mais rápido do que o mundo consegue construir infraestrutura para atendê-la. SpaceX está se posicionando como uma solução para esse problema. A Colossus, plataforma de supercomputação da Shai construída em tempo recorde, é o maior supercomputador coerente do mundo e o primeiro cluster de treinamento de IA em escala de gigawatt.
e já está gerando uma receita significativa. No início deste ano, a SpaceX firmou um acordo de serviços em nuvem com a Anthropic, fornecendo acesso à capacidade de computação do Colossus e do Colossus 2 por aproximadamente 1,25 bilhões de dólares por mês, até maio de 2029. Mais recentemente, o Google assinou um acordo separado para acesso a aproximadamente 110 mil processadores gráficos NVIDIA, por cerca de 920 milhões de dólares por mês, de outubro de 2026 até junho de 2029. Esses dois acordos somam mais de 2,1 bilhões de dólares mensais. Para uma empresa que a maioria das pessoas ainda vê como uma fabricante de foguetes, isso é uma mudança notável. É aqui que um dos adágios de Elon Musk se torna relevante. Durante um evento aberto de engenharia da XAI, em outubro de 2024, Musk fez referência à lendária aeronave SR-71 Blackbird. O avião ficou famoso porque dependia totalmente da velocidade como sua principal defesa. Se um míssil fosse lançado contra um Blackbird, os pilotos não tentavam manobrar, apenas superavam a ameaça com sua velocidade. Como Musk disse, nenhum SR-71 Blackbird jamais foi abatido, e ele só tinha uma estratégia: acelerar. Essa filosofia aparece em todos os inúmeros projetos da SpaceX. A SpaceX acelerou a reutilização de foguetes. Ela acelerou o lançamento de satélites. A Shai acelerou a construção de enormes clusters de treinamento de inteligência artificial. E agora está tentando acelerar a implantação de infraestrutura de computação na própria órbita. À medida que a SpaceX se torna uma empresa de capital aberto, a órbita deixa de ser o destino. Agora, é apenas o ponto de partida. A Tesla protocolou documentos para trazer sua rede de robotáxis para Las Vegas. A empresa solicitou licença à Autoridade de Transporte de Nevada para operar uma rede de veículos autônomos no condado de Clark. Se aprovada, a Tesla estaria autorizada a implantar até 5.000 veículos autônomos na região no primeiro ano. Para contextualizar, hoje a Tesla opera cerca de 30 robotáxis sem supervisão em Austin. 5.000 veículos em Las Vegas não seria uma expansão discreta, seria uma escala de operação completamente diferente. Elon Musk afirmou que a rede robotaxi vai crescer devagar e então de repente. Essa solicitação em Nevada parece uma preparação para esse momento repentino. A localização é muito importante. O pedido de permissão abrange especificamente o Aeroporto Internacional Harry Reid e o Aeroporto Executivo de Henderson. Uma fila de embarque em aeroporto em uma das cidades turísticas mais movimentadas do mundo está entre os imóveis mais valiosos no setor de transporte por aplicativo. Com a Las Vegas Strip, o centro de convenções e o corredor de entretenimento, o local se torna um dos ambientes mais propícios para veículos autônomos no país. Com alta densidade de passageiros, ruas previsíveis e demanda 24H Nevada é ideal para uma rede de robotáxis. A Tesla vem preparando o terreno há algum tempo. Em maio, registros de permissões no condado de Clark, Nevada, revelaram que a Tesla já estava reformando uma instalação de 3.300 metros quadrados na rua Mohawk para manutenção, lavagem e recarga dos Cybercabs. Robotáxis precisam de um local para limpeza, inspeção e recarga entre corridas. Essa instalação parece ter sido feita para isso. O programa de robotáxis Robo, já em operação em Austin, acaba de avançar significativamente. A Tesla expandiu seu serviço autônomo para cobrir toda a área metropolitana de Austin, sendo essa a quinta expansão da zona de operação desde o lançamento do programa em junho de 2025, o que começou como uma área de 20 milhas quadradas no sul de Austin agora cresceu várias vezes, abrangendo subúrbios como Pflugerville e Manor, rodovias importantes como a Interestadual 35 e o aeroporto Austin-Bergstrom. A frota que opera em todo esse território ainda é pequena, com cerca de 30 robotáxis autônomos, mas a tendência é difícil de ignorar. Apesar da estratégia extremamente cautelosa de lançamento dos robotáxis da Tesla, é evidente que o programa está se expandindo, se não acelerando. A Tesla não espera o Semi chegar à Europa para iniciar seus negócios europeus. A empresa abriu vaga de gerente de desenvolvimento de negócios para o Semi, em Parsdorf, perto de Munique, Alemanha. A função inclui captar clientes de frotas, configurar caminhões e infraestrutura de recarga e expandir a base do Semi na região. O momento é intencional. Elon Musk disse no início deste ano na Diga Berlim que espera que o Semi chegue à Europa em 2027. Faltam ao menos 7 meses para isso, mas a Tesla vende o Semi apenas para operadores de frotas, não para compradores individuais, o que torna o ciclo de vendas longo e exige que o relacionamento comece antes do primeiro caminhão cruzar o Atlântico.
A Alemanha é o lugar certo para começar. É o maior mercado de caminhões da Europa e está no centro da rede logística do continente. Começar por lá dá à Tesla a melhor base possível para uma expansão mais ampla na Europa. Também vale ressaltar que o Semi já está bem adaptado para as estradas europeias. A posição central de direção permite que a Tesla atenda mercados com volante à esquerda e à direita, sem precisar projetar veículos diferentes para cada país. O mesmo caminhão que funciona nos Estados Unidos pode operar em toda a Europa com apenas pequenas adaptações. O Tesla Semi nos Estados Unidos reforça a credibilidade da expansão europeia. A Tesla começou a produção em massa do Semi no fim de abril em sua fábrica próxima a Diga, Nevada, visando 50 mil caminhões por ano. Clientes iniciais como a PepsiCo e a Frito-Lay já estão operando seus caminhões há alguns anos, acumulando o tipo de dados operacionais em condições reais que operadores de frotas na Europa vão querer ver antes de se comprometerem com uma nova plataforma de veículos. Uma contratação perto de Munique pode parecer pequena, mas é o tipo de ação que a Tesla faz antes de algo maior. O Tesla Roadster pode finalmente estar a poucas semanas de voltar. No Tesla Takeover Europe, na Áustria, o designer-chefe Franz von Holzhausen informou que a apresentação do Roadster será em algumas semanas. Essa é a indicação de prazo mais concreta que qualquer executivo da Tesla deu sobre o carro em anos. O site The Information informou que a apresentação deve ocorrer em agosto, daqui a cerca de 7 semanas, dependendo do início da contagem. Algumas ou 7 semanas é questão de interpretação, mas ambas indicam o mesmo caminho. O novo Roadster está quase chegando. Para quem precisa de um resumo rápido, a nova geração do Roadster foi apresentada em 2017 e deveria ter iniciado as entregas em 2020. Isso nunca ocorreu. Nos anos seguintes, a indústria de veículos elétricos atingiu as especificações prometidas pela Tesla, tornando necessário que o Roadster seja agora muito mais extremo do que o anunciado há quase 9 anos. A Tesla confirmou que o carro será fabricado na Gigafactory, no Texas, e que é uma colaboração oficial com a SpaceX. Elon Musk disse que pode acelerar de 0 a 60 milhas por hora em menos de um segundo. Ele afirmou que no futuro será o único carro com direção manual da linha Tesla.